Meu nome é João Gabriel, sou acadêmico de medicina pelo UFC e membro da LED. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis. É claro que nesse pouco período de tempo que a gente vai passar junto nessa aula, não é possível esgotar todo o conteúdo sobre ISTs, né? Mas o que é que eu quero que vocês levem dessa aula, desse nosso encontro? Basicamente, como é o manejo integral da pessoa com IST. Então, tudo aquilo que a gente precisa abordar de forma geral no paciente com ST, independente se seja um paciente com úlcera, com corrimento ou com verruga. Tudo aquilo, todas aquelas condutas que a gente precisa tomar num paciente com ST. Além disso, eu quero que vocês aprendam as principais características das ISTs mais importantes, certo? Até porque são muitas, mas sabendo as principais, as mais comuns já é algo importante. E também entender os princípios de uma abordagem sindrômica, sempre seguindo os fluxogramas e protocolos do Ministério da Saúde, tá certo? Lembrar que essa aula vai ser muito baseada no protocolo clínico do Ministério da Saúde, que foi atualizado agora em abril de 2020, tá certo? Então vamos lá. Como é que vai ser a divisão dessa aula? A gente vai basicamente dividir a aula por meio de síndromes que são causadas por STs. Então, vamos ter uma abordagem de síndrome de úlcera genital, uma abordagem de corrimento uretral, uma abordagem de verrugas anogenitais. A gente vai dividir basicamente a aula em duas partes. Na primeira parte a gente vai fazer uma abordagem geral das ISTs e falar um pouco mais especificamente sobre as úlceras genitais. E na segunda parte vamos falar sobre o corrimento uretral e sobre as verrugas anogenitais, beleza? Então vamos lá. Alguns de vocês podem estar se perguntando, né? Por que ele está falando ST e por que ele não fala DST? Então, galera, há algum tempo já a OMS, junto do Ministério da Saúde, mudaram essa nomenclatura de doença sexualmente transmissível para infecção sexualmente transmissível. E por que isso aconteceu, João? Porque quando a gente falava doença, meio que pressupunha sinais e sintomas visíveis, tá certo? O que não pega todo o escopo da infecção sexualmente transmissível, porque muitas vezes a pessoa está assintomática, ela está infectada, mas está assintomática e continua transmitindo essa doença, ou seja, participa da cadeia de transmissão. Ou então, em um momento dessa infecção, ele não tem nenhuma manifestação clínica, mas no futuro ele pode ter alguma complicação. Então, IST é o termo mais adequado, beleza? Então vamos lá. Por que a gente tem que estudar IST? Aqui tem um mapa da OMS, né, que mostra a incidência anual das 4 principais ISTs curáveis, né, que serão a clamídia, a gonorreia, a tricomoníase e a sífilis. A gente vê, somando todos esses dados, que chega a quase 400 milhões de casos anuais de ISTs curáveis, apenas essas 4, tá certo, pessoal? Vendo que nas Américas chega a 75 milhões. Trazendo mais para o Brasil, o Ministério da Saúde, esse ano, 2020, já falou que a gente tem 18 casos por hora de sífilis, ou seja, a gente vive uma epidemia de sífilis. Aqui, nesse gráfico liberado pelo Boletim Epidemiológico da sífilis, a gente vê que a partir de 2010, quando foi instituída a notificação compulsória para a sífilis adquirida, os dados tornaram-se mais fidedignos, né? A gente reduziu bastante a subnotificação da sífilis e a gente passou a ver a quantidade de casos que a gente tem. Chega em 2018 a gente teve 75 casos a cada 100 mil habitantes, que é uma taxa muito grande, beleza? Então vamos lá. Como eu falei no começo dessa aula, a gente vai falar um pouco sobre manejo integral, sobre o que a gente tem que fazer com todo paciente com ST, beleza? E como é que começa essa abordagem, como é que começa esse manejo? Basicamente vai chegar um paciente para você com queixa de uma síndrome específica, seja uma úlcera genital, seja um corrimento, seja uma verruga. E a partir daí a gente vai ter que fazer o que a gente sempre faz, que é a anamnese e exame físico. Então a gente vai ter que tirar a história desse paciente e examinar. Beleza. Na anamnese a gente tem que focar bastante nos fatores de risco para as ISTs. Então, se for um paciente jovem, normalmente abaixo de 30 anos, que tem múltiplas parcerias sexuais, já tem um histórico de ST, ou relata para você que não faz uso de nenhum tipo de prevenção dessas doenças, então a gente já tem que ligar aquele sinalzinho de alerta para IST, beleza, pessoal? E sempre também fazer as perguntas direcionadas para cada síndrome. Então, se é uma úlcera, perguntar se essa úlcera é dolorosa ou indolor, perguntar se tem linfonodos aumentados também. Então, tudo isso a gente vai falar mais na específica de cada síndrome, beleza?
A partir daí, a gente vai criar as nossas hipóteses diagnósticas e vai instituir tratamento. O que é que a gente precisa saber aqui? A gente vai instituir tratamento a partir de duas formas principais. A partir de uma confirmação da etiologia, então a gente vai criar a nossa hipótese diagnóstica, vai pedir um exame complementar que vai confirmar essa etiologia, que é a forma mais adequada, porque a gente vai ter mais certeza do que está tratando, ou seja, vai tratar melhor essa doença. Ou então a gente pode fazer um diagnóstico baseado apenas na clínica, o que não é ideal, mas em alguns momentos a gente não vai ter esses exames complementares disponíveis. É importante ressaltar desse tratamento baseado na clínica que, por exemplo, para sífilis, que é uma doença que tem uma clínica bem característica, a clínica é um fator preditivo positivo de apenas 30%. Então, a cada 10 pacientes que eu vejo que tem uma clínica muito significativa de sífilis, eu só vou acertar o tratamento, o diagnóstico, baseado apenas na clínica, em 3 desses casos. Então, sempre que possível, buscar exames complementares para poder confirmar essa etiologia, tá certo? E agora, eu vi a queixa do paciente, eu fiz a anamnese, exame físico e tratei de acordo com ou a etiologia ou com a clínica. O que é que a gente precisa fazer na conduta sempre com esses pacientes de ST? Vamos lá. Antes de tudo, eu queria falar que não tem uma ordem necessária nessas questões aqui, mas vamos lá, falar. Sorologias. Por que é importante a gente pedir sorologias para um paciente que a gente fez um diagnóstico de ST? Porque esse ST vai mostrar não só que ele tem comportamento de risco, mas que ele tem exposição a outros STs. Então, se eu tive um contato sexual desprotegido e me infectei com sífilis e foi feito esse diagnóstico, no momento que eu me infectei com a sífilis, por exemplo, eu posso ter entrado em contato com HIV, com hepatite B, com hepatite C. Então a gente sempre deve fazer essa triagem, porque o diagnóstico de IST mostra um histórico de exposição a várias ISTs, tá certo? Então sempre fazer sorologia como uma forma de triagem. Isso é importante porque, por exemplo, se a gente faz uma sorologia dessa e faz um diagnóstico precoce de HIV, que é importante porque a gente pode quebrar a cadeia de transmissão, evitar que essa doença se propague mais. Beleza. Um segundo ponto importante é a educação em saúde. Por que a educação em saúde é importante? Porque, por exemplo, eu orientar para um paciente meu que quando ele tiver um sintoma como uma úlcera, um corrimento, ele buscar ajuda médica para evitar complicações, ou então ele ter abstinência sexual para evitar essa transmissão, a gente já reduz a transmissão dessa doença e a gente evita complicações futuras. Então é um ganho muito positivo para a saúde pública em si. Em terceiro lugar, a gente deve sempre notificar o caso quando for de notificação compulsória. Por exemplo, a sífilis adquirida é notificação compulsória, assim como a gonorreia. E sempre também orientar os cuidados locais. Então, lavar com água e sabão neutro normalmente já é uma ação bem legal e importante. Além disso, a gente deve sempre tratar, orientar e acompanhar a pessoa que teve a ST, mas também acompanhar e fazer uma triagem da parceria. Porque a gente não sabe se essa parceria transmitiu essa doença para o indivíduo que a gente está tratando ou se ele foi infectado por esse indivíduo. Então, tratar a parceria a gente ajuda a quebrar a cadeia de transmissão. Agora, o último ponto dessa conduta que a gente sempre deve ter é estimular a prevenção combinada. E o João, o que é isso? O que é a prevenção combinada? Aqui nessa mandala que a gente tira do protocolo do Ministério da Saúde, a gente vê que são vários os métodos que podem prevenir infecções sexualmente transmissíveis. E o que eu quero que vocês entendam aqui é que, por exemplo, uma ação como distribuir camisinha, distribuir preservativo masculino, que é muito difundido, é importante? É sim, é necessário, é sim. Mas não é suficiente, a gente precisa associar diferentes métodos de prevenção. Por exemplo, a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, e a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, são muito importantes para prevenir o HIV. Então, pessoas que têm uma exposição repetida de risco, então profissionais do sexo, então casais soro-discordantes, isso evita uma contaminação com HIV. Por exemplo, imunização. A gente tem algumas ISTs que são imunopreveníveis, como a hepatite B e o HPV. Então, se a gente vacina essas pessoas quando são mais novas, a gente evita que eles peguem no futuro, certo? Além disso, diagnosticar e tratar as pessoas com ISTs. Por quê? Porque, como eu já falei, só reiterando, a gente vai
Tem uma prevenção secundária, que é evitar complicações dessas doenças. Por exemplo, um paciente com gonorreia, a gente pode evitar que ele tenha uma estenose uretral. E a gente também vai quebrar a cadeia de transmissão, evitando a disseminação dessas doenças. Além disso, a gente tem várias outras medidas, mas sempre lembrar da orientação para usar o preservativo masculino, difundir também o uso do preservativo feminino e do gel lubrificante, tá certo, galera? Então, dessa parte inicial era isso que eu queria falar. Agora casos, vamos para casos clínicos de verdade e vamos aprender essas doenças e essas síndromes. Então, vamos lá. Chegou no posto de saúde para você um homem de 23 anos, estudante, que está com uma aparência até um pouco bem nervosa. A queixa dele é de uma lesão no pênis há cerca de 3 dias. Ele relata que teve uma relação sexual desprotegida e alega que a lesão começou com uma mancha e evoluiu para uma úlcera. Ele nega sintomas associados, como dor, disúria, corrimento e outros sintomas gerais, e relata que nunca teve histórico de ST. No exame físico, você caracteriza a úlcera como uma úlcera limpa, rasa, indolor à palpação, que tem uma consistência cartilaginosa, ou seja, mais endurecida, e sem exudato ou eritema. Percebe também linfonodos inguinais, que são pequenos e indolores bilateralmente, e percebe que o paciente também está febril. O que a gente tem que retirar desse pequeno caso clínico, dessa pequena história? Basicamente que um paciente que está na unidade de risco para IST, ele tem uma lesão que está na localização que sempre vai acender a nossa luz para IST, e ele tem um vínculo epidemiológico, né, que é uma relação sexual desprotegida, que vai também levar a gente a pensar em IST. E que a gente tem que também focar nas características da úlcera, que a gente tem que lembrar que a gente tem que caracterizar muito bem se é dolorosa, se não dói, qual é a consistência, como é o aspecto geral dela e se ela está associada ou não a linfonodos inguinais. Beleza. Então, como é que a gente vai abordar inicialmente essa úlcera? A gente faz uma divisão meio que didática, mas que pode ajudar um pouco a gente, em úlceras genitais indolores e úlceras genitais dolorosas. No caso das indolores, a gente tem 3 agentes etiológicos principais, que é a sífilis, a donovanose e o linfogranuloma venéreo. Desses 3, a sífilis é a mais prevalente aqui no Brasil, donovanose e o LGV não são tão vistos aqui. Em relação às dolorosas, a gente tem o herpes simples e o cancroide, que também é conhecido como cancro mole, mas o herpes simples é o principal agente causador de úlcera genital dolorosa. Então vamos especificar cada uma dessas doenças, tá certo? Beleza. A gente vai começar falando da sífilis adquirida. E qual é o agente causador, qual é a etiologia da sífilis adquirida? É uma bactéria gram-negativa, que é o Treponema pálido, que ele tem um aspecto morfológico que é espiralado em forma de espiroqueta, tá certo? É sempre bom lembrar que apesar da sífilis adquirida ser, sim, um IST, então está bem localizado na região genital, às vezes oral ou anal, ela também com o tempo pode se tornar uma enfermidade sistêmica e crônica caso não seja tratada. E como é que ela vai ser transmitida? Obviamente, se a gente está numa aula de ST, transmissão vai ser sexual. E essa transmissão sexual é que vai caracterizar a sífilis adquirida. Em outros casos, a gente também pode ter uma transmissão do tipo vertical, que seria a transmissão da mãe gestante para o bebê feto, que vai normalmente ocorrer de forma transplacentária e vai caracterizar uma sífilis em gestante na mãe e uma sífilis congênita no feto, tá certo? Então, vamos continuar. E como é que a gente vai classificar a sífilis? A gente tem basicamente também 2 classificações. Uma classificação que vai se basear em aspectos clínicos e uma classificação que vai se basear apenas no tempo dessa doença após o primeiro contágio. Então, a classificação clínica vai de primária, secundária, terciária e latente, cada uma com suas características. E a classificação temporal a gente divide em recente e tardia. Tudo isso baseado num período de 1 ano. Então, do início do contágio, da data do contágio até 1 ano, eu classifico como uma sífilis recente, e com mais de 1 ano eu classifico como uma sífilis tardia, tá certo? Essa classificação temporal é mais utilizada para auxiliar a gente no tratamento. E é sempre bom lembrar que muitas vezes o paciente não sabe quando teve o primeiro contágio, ou seja, quando foi que apareceu a úlcera inicial. Então, às vezes a gente vai ter que tratar como indeterminado, que acaba sendo tratado da mesma forma como uma sífilis tardia. Então, vamos lá. Aqui a gente vê a fórmula de evolução, a linha do tempo da sífilis. Inicia com cancro primário, cerca de 10 a 90 dias após a exposição, normalmente 3 semanas, que vai desaparecer espontaneamente entre 6 semanas e 6 meses. Volta às erupções secundárias, que são características da sífilis secundária, que são lesões cutâneas, e ali, dependendo se o paciente está com o sistema imunológico bom ou não,
pode ter uma sífilis terciária, que pode acontecer de 10 a 30 anos após o cancro primário, tá certo? E entre cada uma dessas, dessas etapas da sífilis, ou seja, entre a sífilis primária e a sífilis secundária, entre a secundária e a terciária, existem períodos de latência clínica, em que o treponema está ali na corrente sanguínea, está ali no corpo desse indivíduo, mas que não manifesta nenhum tipo de sintoma, tá certo? Então vamos lá esmiuçar um pouco mais cada tipo de sífilis. Então, a sífilis primária é a sífilis que ocorre após o primeiro contágio, ou seja, normalmente 3 semanas após a exposição, e ela é caracterizada pelo cancro duro. O que é o cancro duro? É uma úlcera que ela tende a ser única e indolor. A base dela é limpa e endurecida com uma consistência mais cartilaginosa. E por que ela é complicada assim? Duas características dela tornam que ela às vezes não seja detectada, às vezes não seja percebida. Por ela ser indolor e por ela ter uma regressão espontânea, nem sempre as pessoas vão perceber e às vezes elas percebem, mas como regride espontaneamente independente do tratamento, a pessoa não procura o atendimento médico. E é aí que mora o perigo, né? Que a sífilis vai evoluir e vai ter complicações maiores no futuro. Além disso, pode ter também uma linfadenopatia inguinal, que tende a ser leve e indolor, ou seja, tende a ter crescimento de linfonodos regionais, ou seja, ínguas, tá certo? E por que a gente tem que prestar atenção na sífilis primária e também em todos os tipos de ISTs ulcerativas? Por dois motivos. Por dois motivos assim relacionados ao HIV. Claro que uma lesão na pele vai sim aumentar a possibilidade de transmissão do HIV, mas também essa inflamação que é causada por essa lesão também facilita o contato do HIV com sua célula preferida, né, que é o linfócito TCD4. Então as lesões ulcerativas aumentam a transmissão do HIV, facilitam essa transmissão. Passando agora para a sífilis secundária, ela vai acontecer normalmente de 3 semanas a 6 meses após a úlcera, após o cancro duro, e ela vai ter uma característica que ela tende a ser uma sífilis cutânea. Então ela pega mucosas e pega a pele, ela é tegumentar no caso. Ela inicia com roséula, que é basicamente máculas. João, não entendo muito desses termos de dermatologia não. O que é uma mácula? Pessoal, uma mácula é basicamente uma alteração da coloração da pele, que a gente pode ver aqui nessa imagem. A gente vê que ela é generalizada, então ela pode acontecer em todas as partes do corpo. A partir daí, elas podem evoluir para lesões maculopapulares, que são lesões que têm alteração da cor da pele, mas que também podem ter alteração de relevo, tá certo? Com algum tipo de conteúdo sólido e podem ser descamativas. Elas têm um aspecto que é bem interessante, que apesar de elas serem generalizadas, né, elas têm uma localização característica, que são as lesões palmoplantares, ou seja, na palma da mão e na planta do pé. Outra forma de manifestação da sífilis secundária é o condiloma plano, que é como se fosse uma verruga no genital, que apesar de não ser tão comum, é um diagnóstico muito importante diferencial do HPV, tá certo? Além disso, a gente tem outras manifestações que são inespecíficas. Por exemplo, a cefaleia, o mal-estar como um todo, e a febre, que também pode estar associada à anorexia e à linfadenopatia, tá certo? Beleza. Aqui a gente tem outras manifestações que estão relacionadas aos pelos, né? Que a gente vê a alopecia, que é tipicamente em clareira, né? Que é a perda de cabelo no couro cabeludo, e a madarose, que é a perda dos pelos da sobrancelha, tá certo? Então, agora passando para a sífilis latente, a gente percebe que na sífilis latente não tem manifestação clínica da sífilis. Então, o treponema está lá, mas ele não causa nenhum tipo de manifestação, mesmo cutânea, nenhum tipo de lesão. Mas a gente consegue diagnosticar a sífilis nesse período normalmente por testes imunológicos, beleza? Que aliás é até muito comum. Passando para a sífilis terciária, que é uma sífilis que vai acontecer de 12 a 40 anos após a exposição, e esse tempo pode depender, por exemplo, de se for um paciente portador de HIV. O paciente que vive com HIV, ele tem uma tendência a ter uma sífilis terciária mais rápida, ou seja, em 2 anos ele pode ter, por exemplo, uma neurosífilis. Isso está relacionado ao sistema imunológico. Mas a sífilis terciária, o que é que a gente precisa saber dela? É que ela vai atingir muitos sistemas do corpo humano. Alguns são principais, como o sistema cardiovascular, o neurológico, o tegumentar e o ósseo, e cada uma delas vai ter manifestações características. Na sífilis cardiovascular, a gente tem a estenose coronariana, que é uma redução da luz dos vasos que irrigam o coração, e a ortite sifílica, que é como se fosse uma inflamação das paredes da aorta, que podem levar a algumas complicações, como aneurismas e pseudoaneurismas,
que em casos mais extremos podem levar à rotura e causar lesões como essa. Em relação à neurosífilis, a gente tem inúmeras manifestações que passam desde meningite aguda, manifestações psiquiátricas e demência, até o tabes dorsalis, que é muito associado à sífilis. Além dessas, a sífilis terciária também tem manifestações cutâneas, como comas e nódulos, como são essas lesões aqui que a gente vê nesse dedo aqui, manifestações ósseas como osteite e artrite, tá certo? Passando para o diagnóstico. Como é que a gente vai diagnosticar a sífilis? A gente tem basicamente dois métodos diagnósticos, que é o exame direto, em que a gente vai buscar a bactéria, a gente quer isolar a bactéria, e o teste imunológico, a gente vai buscar anticorpos contra essa bactéria. Em relação ao exame direto, a gente tem basicamente dois tipos, que é o campo escuro e o material corado. O campo escuro é o mais utilizado. Esse tipo de exame ele vai ser mais usado para sífilis primária e secundária, que é quando a gente vai ter o treponema em grande quantidade nas lesões e a gente vai poder isolar assim. Em relação aos testes imunológicos, a gente tem dois tipos de testes diferentes, que são os testes treponêmicos, que são contra o antígeno específico do treponema pálido, e os testes não treponêmicos, que são contra antígenos que estão presentes no treponema, mas que não são tão específicos dele, ou seja, estão presentes em até mesmo outros tecidos do corpo humano. Esmiuçando um pouco mais esses métodos diagnósticos, a gente vai falar um pouco dos testes não treponêmicos. O principal teste não treponêmico feito aqui no Brasil é o VDRL. E por que esse tipo de teste é importante? Porque ele ajuda, obviamente, no diagnóstico, ou seja, a gente faz um teste treponêmico buscando diagnosticar, mas ele também auxilia a gente no segmento dessa doença, ou seja, no segmento do tratamento da doença. Então, por exemplo, se no momento do diagnóstico o meu paciente está com um teste de sífilis no treponêmico positivo, por exemplo, para 1/74 em uma titulação, eu vou, com o tempo do tratamento, com 3, 6, 9, 12 meses, eu vou repetir o exame de VDRL para ver como é que ele vai atuar, tá certo? Então, por exemplo, se eu trato meu paciente, na consulta inicial ele estava com 1/64, e eu trato 6 meses depois, esse VDRL zerou, ou ele baixou para uma titulação, por exemplo, a 1/4, eu falo que esse tratamento foi bem sucedido. Então, o VDRL ele tem uma boa sensibilidade e ele serve para o segmento do tratamento. Em relação aos testes treponêmicos, a gente tem duas formas principais, que é o FT-ABS e o teste rápido. Eles são testes bem específicos, porque eles são exatamente contra o antígeno do treponema pálido, mas eles não vão servir para o segmento. Por quê? Porque cerca de 85% das pessoas que entram em contato com sífilis, eles vão ter esse teste treponêmico positivo pelo resto da vida, mesmo após o tratamento, tá certo? E é importante fazer um comentário aqui. Apesar da gente, nesses testes imunológicos, a gente buscar anticorpos, e esses anticorpos permanecerem positivos por bastante tempo, a gente não cria imunidade duradoura contra a sífilis. Então, eu tive sífilis diagnosticado e me tratei e curei. Eu posso sim ser reinfectado pela sífilis, tá certo? Aqui é só para associar os testes nos momentos, nas fases clínicas, nas classificações clínicas. Em relação ao teste de exame direto com o campo escuro, a gente só vai poder usar ele na sífilis primária e na sífilis secundária, que é quando a gente consegue isolar o micro-organismo, consegue isolar o treponema pálido. Agora, em relação aos testes imunológicos, aqui nessa linha de cima, a gente vê que o FT-ABS ele tende a se tornar positivo antes do VDRL. E, mesmo em uma sífilis não tratada, ele fica positivo pelo resto da vida desse paciente, em até 85% deles. Em relação ao VDRL, ele fica positivo um pouco tempo depois do FT-ABS, mas com o tempo e quando é uma evolução para uma fase latente ou para uma fase terciária, ele tende a reduzir. Então, por exemplo, no diagnóstico de neurosífilis, eu posso até mesmo ter um paciente com neurosífilis, mas com VDRL negativo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? E como é que a gente vai fazer o diagnóstico? No mundo ideal, o diagnóstico é feito com a associação de um teste treponêmico reagente com um teste não treponêmico reagente. Aí a gente vai confirmar o diagnóstico de sífilis. Mas em alguns casos a gente pode tratar esse paciente, confirmar esse diagnóstico apenas com um teste, normalmente o teste treponêmico, de preferência o teste rápido. E esses casos são pessoas que têm uma clínica muito característica, a gente já pode tratar com apenas um teste treponêmico, ou então pessoas grávidas, e também pacientes que a gente percebe que não vão seguir com a gente, ou seja, eles não vão retornar para uma segunda consulta para que a gente faça um tratamento.
Então, para não perder essa oportunidade de quebrar a cadeia de transmissão, a gente também pode tratar esses pacientes. Beleza, e como é que a gente vai tratar? Aqui a gente tem uma divisão clássica em 3 grandes grupos, que a gente vai tratar no primeiro grupo, a sífilis primária, secundária e recente, que a gente vai tratar com apenas uma dose de penicilina G-benzatina, que é o famoso bezetacil. Para a sífilis terciária, indeterminada e tardia, a gente já vai ter que fazer 3 doses semanais, ou seja, uma dose por semana por 3 semanas de penicilina G-benzatina, totalizando 7,2 milhões de unidades. E o que é que eu quero que vocês percebam aqui? Que o treponema pálido ele é um micro-organismo que ele é muito, mas muito sensível à penicilina. Então ele não exibe nenhum tipo de resistência. Então a penicilina é a droga de escolha. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta droga de escolha é a penicilina, tá certo? Agora, em relação à neurosífilis, a gente já vai ter que mudar um pouco esse esquema diagnóstico. A gente não vai poder usar a penicilina G-benzatina, a gente vai ter que usar a penicilina cristalina EV por 14 dias. E aí a gente já vai ter uma diferença desses tratamentos, porque nos 2 grupos iniciais a gente já pode fazer um tratamento ambulatorial, o que a gente não pode fazer na neurosífilis, que tem que ser um tratamento internado, tá certo? Beleza. Agora vamos passar para as outras causas de sífilis, ou outras causas de úlceras genitais, no caso de úlceras genitais indolores ainda. Falar um pouco sobre a donovanose. O agente etiológico da donovanose é a Klebsiella granulomatis, que é uma bactéria também gram-negativa, que ela já vai ter uma úlcera, vai causar uma úlcera granulomatosa, que vai ter uma evolução mais indolente e crônica. Também vai ser uma úlcera plana indolor, que às vezes pode ser friável e sangrar fácil com toque. Ela normalmente não está associada a aumento de linfonodos inguinais, então ela vai ter uma rara adenopatia. E como é que a gente vai diagnosticar a donovanose? Classicamente por biópsia, porque por ela ser uma lesão crônica, ou seja, normalmente ela está presente por mais de 4 semanas, a gente já vai ser obrigado a biopsiar. E nessa biópsia, a gente vai ver os corpúsculos de Donovan, que é o que está ilustrado aqui, na ponta da seta, tá certo? E como é que a gente vai fazer esse tratamento? Basicamente, a gente vai dar um macrolídeo, que é a azitromicina. A gente vai dar uma dose por semana, por no mínimo 3 semanas, ou até a cicatrização, beleza? A gente não precisa se preocupar tanto com a donovanose, mas é bom conhecer, porque apesar dela não estar tão presente no país, você pode encontrar um caso de donovanose também. Falando agora do linfogranuloma venéreo, o LGV, né? Qual é o agente causador do linfogranuloma venéreo? É a Chlamydia trachomatis. Aqui eu queria fazer um adendo que a Chlamydia trachomatis ela vai causar inúmeras doenças, dependendo do sorotipo dela. Então, o sorotipo L1, L2 e L3 vão causar o linfogranuloma venéreo. Sorotipos diferentes podem causar a clamídia, que causa cervicite e uretrite. E outros sorotipos podem causar o tracoma, que é uma forma bem grave de cegueira que é evitável, tá certo? Então, é isso. A etiologia é Chlamydia trachomatis em relação aos sorotipos L1, L2 e L3. E como é que é a clínica do LGV? Assim, apesar da gente enquadrar ele como um IST ulcerativa, normalmente a gente não vai perceber essa úlcera. Por quê? Porque ela é uma úlcera indolor e que é pouco exuberante. Então, se ela não está bem à vista, ela vai passar batido pelo próprio paciente. E quando é que esse paciente vai procurar auxílio médico? Normalmente quando ele tiver uma adenomegalia inguinal, que vai ser coalescente. Que é isso? Ela vai ser, vários pequenos linfonodos vão se juntar e supurar e vão virar um linfonodo único. Aí vai ter também sinais logísticos, né, que é basicamente sinais de inflamação, que é dor, calor, rubor e edema. Então, no linfogranuloma venéreo, como o nome já vai falar pra gente que é linfogranuloma, a principal manifestação clínica é essa adenomegalia inguinal, que é bastante dolorosa, que ela tem a característica também de ter uma fistulização. Que é isso? Esse linfonodo ele vai drenar para a pele, ou seja, o pus pode sair desse linfonodo e ir direto para a pele, caracteristicamente em bicos de regador, que são pequenos pontinhos como está ilustrado aqui. E como é que a gente vai diagnosticar o linfogranuloma venéreo? Normalmente a gente vai fazer um diagnóstico clínico, tá certo? Aí o tratamento é um tratamento que é com a tetraciclina, que é a doxiciclina, por 21 dias. Beleza. Agora a gente terminou de falar sobre as úlceras genitais indolores. Vamos passar para as úlceras genitais dolorosas, iniciando com o herpes simples. E qual é o agente causador do herpes simples? Basicamente são os vírus da família herpes,
que no caso o herpes simplex tipo 1 e tipo 2. Aqui a gente tem que fazer uma divisão um pouco mais, para deixar um pouco mais claro para vocês. Historicamente, pensava-se que o herpes simplex tipo 1 causasse o herpes oral e o herpes simplex tipo 2 causasse o herpes genital. Mas agora a gente sabe que o herpes simplex, tanto tipo 1 quanto tipo 2, podem causar tanto herpes oral quanto herpes genital, tá certo? Mas o predomínio é que o herpes simplex do tipo 1 cause a herpes oral e o herpes simplex do tipo 2 cause a herpes genital. E como é que vai ser a transmissão? Basicamente por contato e raramente por meio de fomites. Aqui a gente, agora nas manifestações clínicas da herpes, a gente tem que fazer uma divisão, que é a divisão entre prima infecção e recidivas ou recorrências. Na prima infecção, que é a infecção que é a manifestação clínica que vai ter logo após a exposição, logo após o contágio, normalmente 6 dias, a gente vai ter vesículas coalescentes, né, que são essas formações líquidas com líquido citrino, às vezes um pouco turvo dentro, que são bastante dolorosas e permeadas, que tem essa característica morfológica de serem agrupadas ou coalescentes. Quando essas vesículas estouram, é que a gente vai ter a manifestação ulcerativa da herpes, que vão ser múltiplas úlceras rasas, que também são bastante dolorosas. A primo-infecção ela tende a ser uma manifestação muito mais intensa e duradoura do que as recorrências, tá certo? Aqui a gente tem as úlceras causadas pelo herpes simples, a gente vê que são múltiplas, em alguns casos elas são até debilitantes, algumas pessoas não conseguem andar por causa dessas úlceras, tá certo? E a gente também pode ter adenopatia bilateral também dolorosa associada e sintomatologia sistêmica. Agora passando para as recorrências, a gente tem que ver como é que isso aí vai acontecer. Então, logo após a primeira infecção, o vírus vai entrar em latência viral. O que é isso? Ele vai deixar de ter manifestações clínicas, mas ele vai estar escondido aonde? Nos nervos, nos corpos celulares dos nossos neurônios, tá certo? Então, a gente não vai ter manifestação clínica do herpes, mas o vírus vai estar ainda dentro do nosso corpo. E por alguns motivos que a gente não entende muito bem, mas que podem ser desencadeados, por exemplo, por quadros infecciosos, radiação UV, ou seja, luz solar, traumas, estresse e a própria antibiótico terapia, a gente pode ter as recorrências, que são manifestações mais brandas e curtas das sífilis, que são também caracterizadas por vesículas coalescentes que vão evoluir para úlceras múltiplas e dolorosas, tá certo? É importante falar que nas recorrências a gente vai ter um evento caracterizado como pródromos. Ah, João, o que é pródromo? Basicamente são sinais e sintomas que a gente vai ter antes do aparecimento das vesículas características do herpes. Então a gente vai ter prurido, que é coceira, ardor e parestesia, que é formigamento. Que um indivíduo que já teve crises de recorrência de herpes, ele sabe que quando ele tem esses pródromos, ele vai vir a ter as vesículas e as úlceras da herpes, tá certo? E como é que a gente vai fazer o diagnóstico? A gente basicamente pode fazer um diagnóstico clínico, mas a gente também pode utilizar de sorologia, imunofluorescência e citodiagnóstico. O tratamento é um tratamento, obviamente, com um antiviral para tratar esse DNA vírus. E basicamente a gente tem duas drogas, que é o aciclovir e o valaciclovir. Normalmente a gente vai preferir o aciclovir por ser uma droga mais barata, mas o valaciclovir também tem a mesma eficácia e tem uma posologia um pouco melhor. E como é que a gente vai dividir esse tratamento? A gente vai tratar as primo-infecções normalmente por 7 dias. As recorrências a gente já tende a tratar por mais ou menos 5 dias e tende a começar durante o pródromo, que vai conseguir ter uma eficácia bem melhor do tratamento. E em pessoas que têm várias crises de recorrência, a gente pode fazer um tratamento supressivo com uso contínuo desses antivirais, tá certo? Agora passando para a segunda causa de úlcera dolorosa, que é o cancro mole. Qual é a etiologia do cancro mole, João? É outra bactéria gram-negativa, pessoal, que é o Haemophilus ducreyi. Transmissão, obviamente, transmissão sexual, mas que também está relacionada a uma autoinoculação, que é o quê? Eu tenho um cancro mole genital, eu tenho uma úlcera genital, aí eu vou manipular essa úlcera, eu toco nela e eu posso passar por contato para outras partes do meu corpo, tá certo? E quais são as manifestações clínicas desse cancro mole? Basicamente são úlceras múltiplas e dolorosas. Vão ter uma borda irregular com esse fundo necrótico que vai causar um odor fétido bastante característico. Além disso, a gente também pode ter adenomegalia inguinal, que tende a ser fistulizante, assim como no LGV, e também bastante dolorosa. Aqui a gente pode ver essa fístula, e que
é uma ilustração da autoinoculação, que basicamente é uma lesão primária na glande, por contato pele a pele com a perna, passou o cancro mole para outra parte do corpo. Aqui a gente também já mostra nessa imagem uma questão que a gente vê em todas as ISTs ulcerativas, que a localização da lesão está relacionada ao tipo de transmissão. Então, por exemplo, isso também vale para as outras ISTs, como a sífilis, o herpes também. Então, por exemplo, se eu tenho um sexo oral, eu posso passar ao cancro mole, a sífilis, e esse cancro mole, esse cancro duro também ter uma manifestação oral. Se for um sexo anal, pode ter uma manifestação anal. Então, eu posso ter tanto cancro mole quanto cancro duro em diversas localizações, dependendo do tipo de transmissão. Beleza. E como é que a gente faz o diagnóstico do cancro mole? Basicamente é por bacterioscopia. E João, o que é isso? Basicamente a gente vai fazer uma microscopia e fazer uma coloração de GRAM. E muitas vezes a gente também pode se basear pelo diagnóstico clínico. O tratamento é um tratamento que é mais rápido, mais simples. A gente vai usar um macrolídeo, que é a azitromicina, por via oral, 1 grama, dose única. Tá certo? Beleza. Agora a gente vai falar um pouco de como é que a gente vai abordar as úlceras genitais como um todo. Classicamente vai vir um paciente pra gente com queixa de úlcera genital. E a gente vai fazer o que a gente sempre faz. Anamnese e exame físico, sempre pensando na história clínica, variando as práticas sexuais e os fatores de risco, e também caracterizando melhor as lesões e possíveis manifestações que esse paciente tem. Então, como é que é essa úlcera? Essa úlcera é dolorosa, é indolor, está associado à linfadenopatia regional? Tudo isso a gente tem que perguntar e prestar atenção. Beleza. A gente acha que essa IST, que essa úlcera tem uma causa de IST, ou seja, um paciente que tem muitos fatores de risco, e também relata, por exemplo, eu tive 3 semanas de uma relação sexual desprotegida. Então a gente já pode pensar mais em IST como um caso provável. Se não for um IST, a gente investiga outra causa. Se a gente pensar que foi um IST, agora a gente vai pensar. A gente tem laboratório disponível? Se não, a gente tem que pensar assim. Existe evidência de algum momento de que antes das úlceras havia lesões vesiculosas ativas? Se sim, a gente vai classicamente tratar apenas o herpes, porque esse é um link clínico bem importante. Agora, se essas lesões têm mais de 4 semanas, a gente já tem que biopsiar, obviamente, para fazer diagnóstico diferencial, até mesmo com neoplasia, mas a gente também tem que tratar 4 causas, que é a sífilis, o cancroide e a adenovanose. Agora, se a resposta foi não para ambas essas perguntas, a gente vai tratar apenas sífilis e cancroide, tá certo? Agora, no outro lado, esse laboratório está disponível? Beleza, tá sim. Então eu vou fazer 2 exames diferentes. Eu vou pedir um GRAM e eu vou pedir um campo escuro. Então, em relação ao GRAM, nesse GRAM deu a presença de bacilos gram-negativos agrupados em correntes ou em paliçada, que é característico do hemófilos do Cray, a gente vai tratar apenas o cancro mole, a gente vai tratar apenas o cancroide. Aí em relação à visualização do treponema, campo escuro. Se no campo escuro a gente achou treponema, a gente também vai tratar a sífilis. Nada impede de ter uma co-infecção, pessoal. Então nada impede que esses 2 exames deem positivos ou apenas um deles dê positivos. Agora, se nesses 2 exames que a gente fez, ambos deram negativos, a gente já vai ter que tratar e avaliar para linfogranuloma venéreo, herpes e adenovanose. Então, pessoal, o que eu tinha para falar desse manejo inicial das ISTs e da abordagem às úlceras genitais era isso. Muito obrigado, assistam aí a próxima aula, tá certo? Valeu, galera!